Vamos lá. Gente, a gente vai passar para a parte que a gente vai calcular tipo volume, tá? Volume e área, na verdade. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam algumas coisas. Eu vou desenhar de novo aquela minha caixa feia lá, tá? E a gente vai tentar imaginar, tipo... Ó, isso aqui é um cubo, ficou mais bonitinho que a última vez, tá? Então vamos lá. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Ó, quando tem ao quadrado, eu corto todas as raízes que tem. Tipo assim, mas se eu tiver uma fração, a que tá escondida, eu também corto, né? É que tá embaixo. Não pode ser fração embaixo. Ah, tem que racionalizar. Ó, então vamos lá. Gente, imagina que isso daqui é um cubo, tá bom? Todos os lados são iguais, todas as faces são iguais. Se você tem que calcular, por exemplo, a área total de um cubo, sério que você vai decorar uma fórmula para calcular a área total de um cubo? Gente, sim. Não tem necessidade nenhuma. Tipo, cara, um cubo não são 6 faces iguais. Se você quer a área total, você não está calculando a área dessa, mais a área dessa, mais a área dessa, mais a área daquela. Então você tem 6 faces. 6 vezes. Como que você calcula a área de um cubo, um quadrado? Então, isso aqui é lado, isso aqui é lado, a área disso daqui, lado ao quadrado. Então 6 vezes lado ao quadrado. Sério que você vai decorar isso? Não. Mas não tem negócio de dividir, daí tipo, divide por... Pra fazer a área 6 total? vezes, daí tem uma raiz de 3. Ah, aquilo é forma de área de triângulo equilátero. Ah, tá. Calma aí. Então, tipo, na minha opinião, tem algumas coisas que, tipo, você não precisa decorar a forma. Você quer calcular a área total disso daqui. Você não precisa decorar que é 4L ao quadrado, 6L ao quadrado. Se você quer calcular, tipo, como que eu vou fazer pra calcular a área lateral disso daqui? Digamos que isso daqui não fosse mais um cubo. Fosse, tipo, um paralelepípedo, que é o que tá mais parecido aqui. Você tem essa medida aqui, que é o teu comprimento. Essa medida aqui, que é a tua altura. E essa medida aqui, ó, que é a tua largura. Gente, se vocês quiserem calcular a área total disso daqui, vocês não precisam decorar a forma. Tipo, você faz a área disso, que é a altura vezes o comprimento. Você faz a área da de trás, que também vai ser altura vezes o comprimento. Você faz a área disso, que é comprimento vezes o lado, aqui também. E a área disso, que vai ser largura vezes o comprimento. Se vocês quiserem calcular o volume disso daqui, tipo, o volume, sempre que tiver alguma coisa meio quadrado, meio retangular, vai ser um lado vezes o outro vezes o outro. Então aqui, altura vezes comprimento vezes a largura. Sim. Tá? Se você tiver um cubo, se todos esses lados forem iguais, o volume vai ser lado ao cubo. Por quê? Lado, 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 lado vezes lado vezes lado. Lado ao cubo. Tá? Tipo, assim. E qual é a fórmula? É essa primeira ali? Isso daqui é pra paralelepípedo, né? E daí isso daqui pra cubo. Então, tipo, assim, tem algumas coisas que eu não gosto de decorar a forma, né? Você vai, tipo, pra cilindro depois, quando a gente for ver cilindro, quando a gente for ver prisma, tipo, não tem... Próxima prova, só. Próxima prova. Mas, tipo, você tem lá um cilindro, tá? Não tem por que você decorar tipo, como você vai calcular o volume disso daqui. Tipo, o volume disso daqui é a área da base vezes altura, que é a mesma coisa para todos os outros prismas que são regulares. Como você faz a área da base? πr ao quadrado vezes altura. Você não precisa decorar isso daqui. Você decora uma das fórmulas que vale para todos os prismas e você substitui de acordo com o polígono que você tem. Se você tivesse, tipo, um prisma, isso a gente vai chegar a ver, ó, que são, tipo, ó, isso daqui, tá? Você tem esse prisma aqui.
Para você calcular o volume disso daqui, vai ser a área da base vezes a altura. Se eu falar que isso daqui é um triângulo equilátero, não tem necessidade de vocês decorarem a fórmula para calcular o volume de um prisma que a base é um triângulo equilátero. É muita informação, você substitui na hora. É muito mais fácil decorar isso daqui do que você decorar isso daqui, ó. Aquele prisma? Vai. Mais fácil. Mas só decorar qual? Essa daqui. Tô enxergando. Não. Ah. Não sei, vocês olham e me dizem o que vocês acham mais fácil, né? Mas, tipo, eu acho mais fácil decorar isso daqui, que é a mesma fórmula para todos os prismas, do que você decorar a fórmula de cada um dos prismas. Sim. Então, eu acho muito mais fácil vocês entenderem o porquê de você estar usando essa fórmula aqui, do porquê que você está usando essa fórmula aqui para calcular o volume do cilindro, do porquê que você está usando essa fórmula aqui para calcular o volume disso daqui, do que você só jogar a fórmula e falar, ó, é isso daqui, usa. Eu não gosto de fazer isso, é muita informação, é muita coisa. Se você vai só para nossa prova, não é um negócio tão difícil, você vai ter que decorar tipo umas 5, 6 fórmulas. Mas se vai para uma prova maior, você tá fudido para decorar tudo isso daqui, tá? Então, sei lá, você vai calcular a área lateral disso daqui. Você vai ter que pensar, você não vai com uma fórmula decorada para isso, né? Como que eu vou calcular a área lateral disso daqui? Vai calcular a área lateral desse retângulo aqui, daquele outro retângulo lateral, daquele outro retângulo que está aqui e dos dois triângulos que estão aqui. A mesma coisa para o cilindro. Você vai calcular essa área da base e a área lateral dele. Se você planificar, forma um retângulo. Qual que é a área lateral do prisma? Não tem do fórmula, prisma. depende do prisma. Ah, tá. Entendeu? Tipo, esse é base vezes altura. Não, área lateral não. É o quê? Área lateral é Mas esse tipo. é um retângulo. Oi? Mas esse é um retângulo. Isso daqui, tipo, é um Toblerone. prisma que tem 3, é um Toblerone. É um Toblerone. Sim, aí tem que fazer a Você tem que área calcular do a área dos dois. vezes 3. Você tem que calcular a área de um retângulo vezes 3, mais a área de um triângulo equilátero, ou de o triângulo que está lá, Mas vezes da 2. base. Sim, que é a base. Mas se você fizer base, a área da base vezes a altura, você vai chegar no volume. Então por isso que eu gosto de tipo, pegar e ensinar as fórmulas, o porquê que elas estão ali, entendeu? Não só tipo, jogar. Porque senão confunde muito. Porque, tipo, para você calcular volume de um cilindro, é isso daqui. Para você calcular a circunferência de um cilindro, é isso daqui. Para você calcular a área lateral de um cilindro, é isso daqui, ó. Daí, isso daqui é volume, daí isso daqui é a área da base, e daí isso daqui é a área total. Você não vai decorar tudo isso daqui para fazer um exercício. Você tem que, tipo, saber montar as fórmulas de acordo com o exercício que você tem. Entendeu? Tipo, isso aqui é a circunferência, tem que saber. Isso daqui é a área lateral. A área lateral é tipo você pegar isso daqui e fazer isso aqui, ó. Vai formar um retângulo. Isso aqui é a altura, isso daqui é a circunferência. Por isso que circunferência vezes a altura. Então assim, não sei, tá? Vocês me dizem o que vocês acham. Eu vou passar todas as fórmulas de qualquer forma. Mas assim, eu acho interessante vocês entenderem o porquê de cada uma dessas fórmulas. Principalmente quando a gente for trabalhar prisma, que cada um deles a gente vai ter que usar uma fórmula diferente. Dependendo da base. Mas como é que a gente vai, tipo, entender essa aí do triângulo equilátero? Tipo, não tem sentido esse resto de 3. Não, essa fórmula você decora. É que a fórmula de área de triângulo equilátero vem daquela fórmula lá, tipo, A vezes B vezes seno de alfa sobre 2. Daí você pega Eu lembrei. lado vezes lado, porque os lados são iguais, vezes o seno de 60 sobre 2. Vai ficar lado ao quadrado, entendi. vezes daí raiz de 3 sobre 2, daqui vai ficar 4. Se for, isso é melhor só decorar. Né? Você pode só decorar ou você pode montar. Nesse caso, como a gente usa muito, eu acho que é melhor só decorar. Eu sei a demonstração porque pra mim faz mais sentido e eu não preciso decorar mais uma fórmula, né? Mas tem algumas fórmulas, tipo área de prisma, cara, você não vai decorar a fórmula do volume de um prisma que a base é um triângulo equilátero. Tipo, cada um dos exercícios você vai ter que pensar numa nota, tá? Então, dito isso daí, vou resolver o exercício 12 do roteiro. 12? 12. O exercício 12 tem uma fórmula que daí sim eu acho que vocês têm que decorar,
que é a fórmula da diagonal de um cubo, L raiz de 2. tá? A fórmula da diagonal do cubo, ela é L raiz de 3, tá bom? Aqui quero de 2 também. Eu também. É, Raiz de 2 é do L quadrado. raiz de 2 é do quadrado. Então, se você quer a Tamo ali, diagonal, Luizão, tamo ali. por exemplo, Mate, da face do cubo, daí sim, isso aqui vai valer L raiz de 2. Justo. Mas se você quiser essa diagonal aqui, ó, imagina que isso daqui tá dentro. Aham. Essa diagonal aqui vai ser L raiz de 3. Tá bom? Tenta imaginar também que, tipo, a diagonal da face ela tem que ser menor do que a diagonal de dentro do cubo, né? Aham. Não sei se isso fica, tipo, claro na tua cabeça, assim, sem imaginar. Não, não, tá. Enfim, então isso daqui é uma das fórmulas que eu acho que vocês têm que decorar, tá? Daí ele fala aqui pra gente. A diagonal de um cubo, no exercício 12, mede 5 raiz de 3. E daí ele tá perguntando a área total do cubo, tá bom? Como que a gente vai fazer isso daqui? Bom, para você descobrir a área total, o que você tem que fazer? Você tem o cubo. Qual que é a face do cubo? É um quadrado. Qual que é a área de um quadrado? Lado ao quadrado. São 6 faces, então 6 lado ao quadrado. Isso daqui é a fórmula da área total de um cubo. Tá bom? Então, faz sentido aqui. Para você achar a área total, você tem que achar o lado? Faz. Se você tem a diagonal, você não consegue achar o lado? Perfeito. Então, lado raiz de 3 é igual a 5 raiz de 3. Lado é igual a 5. Então, agora que você chegou no valor do lado, você pode descobrir a área total. A área total, 6 vezes 5 ao quadrado. A área total igual a 6 vezes 25. A área total, 150 Porque. metros quadrados. Desculpa. Ó, o cubo é tipo. Tá bom? Deixa eu ver. Assim. É só cortar a raiz de É 3 6 ali? vezes. Ou você passa a raiz Tipo, de tem 3 seis daqui quadradinhos, pra lá, né? dividindo, E racionaliza a pra área chegar na de mesma quadrado. Do lado ao quadrado. Então, são Mas por que 6. você fez L raiz de 3 igual a 5 raiz de 3? coisa. Porque a diagonal do cubo... Ah, é verdade, tá em cima ali. Ah, é raiz de 3 não é o cubo? Você falou que era o cubo? Isso é diagonal. Aqui é diagonal. Diagonal do cubo é L raiz de 3. E L é o cubo. É o quê? L é o cubo, é a fórmula do cubo. Ah, tá. Por isso que eu não gosto de decorar a fórmula, fico confuso. Ah, Crack. 6. Ah, tá, entendi. Vai. Nada confuso. Então assim, uma dica pra vocês quando vocês forem resolver questão é vocês, tipo, Do que? escreverem o que a questão pede. Presta atenção no que eu vou falar, que isso aqui, na minha opinião, é bem importante, tá? Quando uma questão pede alguma coisa pra vocês, escreve o que essa questão pede e abre. Como assim? 25. Ele quer a área total de um cubo. Então, se ele quer a área total, a primeira coisa que você escreve é área total. É isso que ele Aqui quer. ele te deu. Como que você faz para calcular a área total? 6L ao quadrado. Então você vai ter que dar algum jeito de achar o teu lado. Isso serve para você não ficar perdido nos exercícios. Tipo, ele me deu a diagonal, como é que eu vou encontrar a área total? Daí você, sei lá, tem que inventar alguma coisa com a diagonal para achar a área. Exatamente. Não precisa. Escreve o que você precisa no começo. Porque você direciona o que você tem que achar no exercício. Faz sentido pra vocês? Tipo, pô, se eu quero a área total, eu vou ter que achar o lado para achar essa área total. Então, eu vou... Se ele me deu a diagonal, eu tenho que conseguir achar o lado pela diagonal. E daí você vai pensando assim. Isso serve para todos os exercícios de matemática que você for fazer. Tudo bem? Posso passar para frente? Tá. A 13, ela... Vocês vão precisar usar um pouquinho mais a cabeça também. Tá? Ele fala lá pra gente que você tem uma piscina. E essa piscina tem a fórmula de um paralelepípedo retângulo. Então, é isso daqui, tá bom? E daí ele fala assim, a largura vale 6. Então, largura vale 6 metros.
ele fala que a diagonal do fundo vale 10 e a diagonal da face maior vale 4 raiz de 5. Para enchê-la com água, é necessário usar um caminhão com capacidade de 6 mil litros. Quantas cargas completas desse mesmo? Tá, então vamos lá. Imagina uma piscina, tá bom? Imagina uma piscina. Você tem essa piscina aqui e você tem um caminhão que vai encher essa piscina e esse caminhão tem 6 mil litros. Ele está perguntando quantas vezes esse caminhão vai precisar jogar água lá dentro para encher essa piscina por completo. Ele quer o volume. Então, ele quer o volume, tá? 82. Alguém, tipo, vocês conseguem enxergar isso? Se ele tá falando que o caminhão vai lá jogar um monte de água várias vezes, para você descobrir tudo isso, você vai precisar descobrir o volume da piscina, pra ver quanto... Oh, tá, beleza. Então vamos lá, o que ele quer? Volume da piscina. O que a gente vai precisar achar para calcular o volume da piscina? O volume da piscina é altura vezes comprimento vezes a largura, tá bom? Então a gente vai precisar achar altura, comprimento e largura. A largura a gente já tem, tá bom? A gente vai precisar achar a altura e o Mas comprimento. a capacidade não é volume também? Sim. Esse é o volume do caminhão. Ah, tá. Ah, tá, o caminhão. Ó, tem um caminhão. É, Um caminhãozinho lá, tá bom? Ó. Isso aqui é um caminhão, Meu Deus, de fundo. tá bom? Esse caminhão aqui tem 6 mil litros. E ele vai jogar água nessa piscina aqui várias vezes, eu acho. tá? Pra encher essa piscina. Então você tem que descobrir quanto que é o volume. Uma carga vale 6 mil litros e daí você vai ter que Acho descobrir que o volume, sei lá, tantos mil litros, pra descobrir isso Nossa, daí. aquilo é um caminhão? Daqui até lá. Ah, então vamos lá. Aquilo ali do alto. Primeiro de tudo, tá? A única coisa que eu quero chamar a atenção primeiro. Desenha as É. profundidades da piscina. Primeiro de tudo, ele deu esse valor aqui pra gente em metros. Então, quando a gente chegar no volume da piscina, a gente vai chegar em que unidade? Em metros cúbicos, tá? Então, a gente vai chegar nesse volume em metros cúbicos. E aqui ele está em litros. A gente não tem um problema com essa unidade? Ah, já sei. Tem. Então, o que eu faria se eu fosse vocês? Ou transforma isso em decímetro, que eu não vejo nenhum sentido, ou transforma isso daqui para metro, tá? Então, 6 mil litros são 6 metros cúbicos. Como que faz essa conversão? De volta, vocês podem imaginar aquilo que o pessoal faz, tipo, centímetro, decímetro, metro. E daí você tá, tipo, saindo 1 litro. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Tipo, decímetros são 10 centímetros. Imagina, tipo, uma caixa de leite, assim, 10 por 10 por 10. Então o volume dela é mais ou menos 1 litro. Você tem 1 metro cúbico, é 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então é tipo uma caixa d'água, que vai ser 1000 litros. Se for centímetro. Então, se for centímetro, vai ser tipo... imagina um dado. Ô, Passo, mas Tá. por que você faz isso? Você só fazer a regra de 3 depois pra saber os litros? Porque você vai chegar no resultado aqui em metro cúbico e você tem isso daqui em litro. E litro é decímetro cúbico. Ah, tá. Então no fim você vai ter que transformar. Ah, que bosta. Tá? Você pode transformar no fim também. Eu só prefiro transformar isso no começo pra você não ter nenhum tipo de confusão. Tá, mas 6 mil litros é quantos centímetros? Não precisa transformar em centímetro. Não, mas caso precisasse, Daí seria você... quanto? Seriam 6 milhões de centímetros cúbicos. Ah, aumenta, então. Tá. Então vamos lá. Boa. 6 mil litros são 6 metros cúbicos, tá bom? Então vamos lá. A gente vai precisar achar agora a altura e o comprimento. E ele deu lá pra gente diagonal da face maior, que é essa partezinha aqui do lado, tá? E diagonal do fundo, que é 10 metros. Então, vamos primeiro imaginar essa diagonal aqui, tá? No roteiro só tá a diagonal da face, você não tem como saber qual face. Eu coloquei um face maior para saber que é essa face aqui, tá bom? Então, eu vou pegar isso daqui, recortar e colocar aqui embaixo. Tá bom? Não, ele falou diagonal do fundo. Diagonal do fundo e diagonal da face, tem 2. Isso daqui é a nossa altura, tá? Isso daqui é o nosso comprimento. Isso Aqui, ó. Bom, a largura a gente não vai precisar usar aqui agora, né? A largura estaria pra lá. Então,
Não, essa é da Vamos lá. diagonal. Ele fala que Face maior. a diagonal dessa face aqui vale Face maior. 4 Não, da face maior que ela ali. raiz de 5. Aqui é uma pontilhada. Faz sentido? Você pegou essa daqui da frente? Ah, mentira, não dá pra fazer agora porque a gente vai ter que achar o comprimento. Tem que olhar do fundo Não é a primeiro. mesma. Ó. Mais fácil. Tá, calma. Guarda isso e salva pra depois. Tem que primeiro achar do fundo pra depois achar o comprimento. Ah, e essa aí- não é Aqui é uma face. Não. Ó, Sim. agora vamos imaginar. Essa aqui é a Ó, diagonal isso daqui é da da face, tá? Ah, acho que eu tinha Segundo pegado. Desenha comprimento nesse pelo ponto lado. lá. Isso aqui. Mas. Ah, é que tá dentro. Entendi. Viram? Sim. Melhor. Melhor fácil, obrigada. Então, vamos lá. Isso daqui é a face. Peguei isso daqui e recortei pra cá. A gente vai ter que achar o comprimento pra depois trabalhar aqui. Vamos pensar no fundo. A piscina tá aqui. Imagina que você tá olhando ela de cima, tá? Então, a gente vai formar no fundo, Na altura. tá? Esse aqui é o fundo da piscina. Essa medida, primeira do fundo aqui, ela vai ser o comprimento. Vou escrever um fundo aqui, pra vocês não se confundir. E essa medida aqui, ó, o que que ela é? Largura. Largura, tá? Você tá olhando o fundo, você tá olhando ela de cima. Então essa medida aqui vai ser a largura, tá bom? E ele fala que a diagonal do fundo, então, é isso daqui, ó. Isso daqui vale 10 metros. A nossa largura vale 6 É metros. Pitágoras? Pitágoras. Então, aqui você vai ter que trabalhar com triângulo. O que você faz? 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais c quadrado. Fica 8. 100 igual a 36 mais c quadrado. É só C o quadrado Pitágoras ou vai ter igual regra a de 3 também? 64 c Não, igual a não 8. conta a regra de 3. Não. Se vocês enxergam isso daqui, tá? Se vocês enxergarem isso daqui, é um triângulo pitagórico, né? 10, 6, 8, né? 5, 3, 4. Só que ele tá em escala para 2. Enfim, Tem um mentira. Tira a mão aí, por favor. E a Então, Um belo dormir. Sai da frente. agora, Essa cortina explode. pobre, velho. Então, a gente achou o nosso comprimento, tá? A gente tem a nossa largura, tem o nosso comprimento, e agora a gente tem que achar a nossa altura. O que a gente vai fazer? A gente volta lá para o outro dado que ele tinha dado pra gente, que é a diagonal da face, que é isso daqui, né? A diagonal da face é essa partezinha aqui. Tudo bem? Faz sentido? Então, agora que a gente sabe que o nosso comprimento vale 8, e que a diagonal da face vale 4 raiz de 5, a gente faz Pitágoras de novo também, tá? Então vai ficar 4 raiz de 5, isso aqui é um 5, ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais a altura ao quadrado. 16, 80 igual a 64 mais altura ao quadrado igual a 16, então Por que ficou 80? 16 vezes... Porque ele tirou a raiz do 5. Ah, tá. É 16 vezes 5. Tá certo? Tá certo, né? Sim. Então a Entendi. altura vai ser... Ó, Ah, entendi. ele multiplicou 4 ao quadrado, 16. E ele tirou a raiz do 5, então ficou 16 vezes 5. Ô, pessoal. Isso Porque aí é tava 80. no parêntese é ao quadrado, aí ele tira a raiz de Entendi, dentro. entendi. Obrigada. Que horror. Então, agora a gente já descobriu a altura, o comprimento e a largura. A gente pode substituir na fórmula e achar o volume. Então, o volume é igual a 4 vezes 8 vezes 6. 32, 692, né? Então, o volume vai dar 192 metros cúbicos. Então, aqui que estaria o nosso problema, né? Um outro deles, no caso. Você chegou no resultado em metros cúbicos e lá estava em litro. A gente já transformou antes para metros cúbicos, tá? Ou você transforma isso daqui para litro, você chega a 192 mil litros, ou você transforma aquilo para metro cúbico. Prefiro transformar aquilo de litro para metro cúbico, tá bom? Então ele quer saber quantas cargas a gente vai chegar. 32, né? Então, se uma carga são 6,
quantas cargas a gente vai precisar para Tá vendo? 192. Então, 192 igual Eu falei que talvez 6x. não, Não, mas você falou que não. desculpa então. Mas o que que mudou na Essa sua fórmula vida? do Nunca volume deu certo. é só pra Parabéns. retângulo? Paralelepípedo. Para... Se aplicaria pro cubo também, né? Mas, tipo, altura e comprimento e largura é a mesma coisa. Por isso que fica L ao quadrado. Todo mundo entendeu? Raciocínio? Mesmo? Sim. Cara, Tem isso mais gente legal. Cara, você tá crítico aí na prova. Vamos fazer o 14 e 15, daí a gente dá um intervalo e volta, tá? Oi? Porra, era só isso que eu queria passar. Que é meu fundo. Não dá, não dá. Tipo, eu tô com vontade de olhar ela de cima. O quê? Você não enxerga a A gente altura deixa- dela. Eu não Você só medo enxerga que vocês estão fazendo. a base. Mas não são das mesmas alturas? Ou 16 é. Ou uma aula. Então, lá na 14. Não, só apaga aquele cantinho ali, tá? Peraí. Ó, esse aqui. Então, vamos lá. Ele fala pra gente aqui de uma caixa cúbica. Então, uma caixa cúbica é um cubo, tá? Ele fala que o volume dessa caixa cúbica é 216 litros, tá? E daí ele pede a medida da diagonal, mas ele está pedindo em centímetros. A gente já vê essas mudanças de unidade para lá e para cá. Primeiro de tudo, como que eu faço para ver a diagonal de um cubo? Ele é o raiz 3. L raiz de 3. Então a diagonal, lado, raiz de 3. O que a gente vai precisar descobrir desse exercício? O lado. O lado. E o que a gente tem de dado para descobrir o lado? O volume. Então a gente sabe que o volume é 216. O que relaciona volume com lado? L é o cubo. L é o cubo, tá? Então você sabe que o volume é igual a L ao cubo. Então o 216 que você tem, ó, igual a L ao cubo. Até aqui tudo bem? Depois você copia o exercício. Só presta atenção. Então, isso daqui fez sentido para todo mundo? Não. Tá. Fórmula. Não é. O volume é 216. Então a gente substitui o volume por 216. Sim. Isso é L ao cubo. Volume de um cubo. É lado Esse é ao o cubo. 3, o A 14. fórmula do volume. Forma do volume de um cubo é lado ao cubo. Ó, pra você descobrir o volume de um cubo, é L. Sim, volume. Mas a gente já tem o volume, então a gente quer saber o L. É que o cérebro da Pietra não tava Ah, funcionando. não, tudo bem, vamos embora. Ó, então a gente tem L ao cubo. Quando a gente tem isso daqui ao cubo, a gente passa pro outro lado em forma de raiz cúbica, tá? Em teoria, passa com mais ou menos, então uma capacidade de ser negativa, né? Então, o lado é igual a raiz cúbica de 216. Não sei fazer. Tá. Eu também. E daí, como caralhos a gente faz raiz cúbica? Não faz. Fator. Vocês lembram, fatório, vocês não? lembram que... Calma. Vocês têm que entender o que é uma raiz. Raiz quadrada é um número que vezes ele mesmo dá um valor, né? Então, quando você tem uma raiz quadrada, tá? Você tem que pensar que é um número vezes ele mesmo que vai dar isso daqui. Isso faz sentido? Quando é uma raiz cúbica aqui em cima, você tem que fazer o número vezes o número vezes o número. Se for uma raiz quarta, você faz número vezes número vezes 4 vezes. Quinta vezes 5 e assim por diante, tá bom? Então, quando a gente tem uma raiz cúbica, a gente quer achar algum número que se eu fizer esse número vezes esse número, eu chego no 216, tá? Como que você resolve isso para descobrir esse número aqui? Você vai fatorar, tá bom? Fatorar por primo. Eu já vou ensinar vocês a fazer isso. Se vocês não sabem fazer isso, vocês podem tentar ir meio tipo por estimativa, assim, sabe? Tipo, joga um 10. Você faz 10 vezes 10 vezes 10. Quanto dá? 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil. Puta, passou muito. Então tem que ser muito pra baixo de 10. Então você joga tipo um 5. Daí você faz 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Tá pra baixo, não tá entre 5 e 10. Você pode ir tentando. Eu faço isso. Tá? Não tem problema, tá? Não tem problema. Se vocês perceberem que é um número que acaba em 6,
6. Tá? Você pode pensar num 6 direto, você pode pensar, tipo, não pode ser o 5, não pode ser o 10. Tem que tá... Você sabe que tipo, você tem um intervalo mais ou menos de onde tá. Mas não tem que ser. Entendeu? Você pode ir por estimativo. Se vocês quiserem fazer do jeito certo, né? Sim. Você fatora isso. Como que você faz isso? Tá? Você pega esse 216, faz uma linha aqui, ó. E você vai... Tá certo, mas deu tipo 3, 3, 3 Tá certo. e 2, Aham. 2, 2. Isso. É, pra mim deu isso também, mas Sim, não sei o que fazer Tá depois. certo, exatamente. Aí você Então a gente vai faturar por número primo. Então o primeiro número primo que a gente tem, Nada igual. 2. Por 2, Presta atenção. 108. Bom. Por 2, 54. Por 2, 27. Aqui não dá mais por 2, tem que ir por 3. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Não? Eu fiz o inverso, mas deu certo. Ah, dá na mesma. Então aqui, o que a gente faz? Quando a gente tem uma raiz cúbica, a gente tem que achar parzinho de 3, tá? Ah, Então, tá. você pega isso daqui, Eu odeio Quanto isso. que é diagonal? Odeio isso. 2 O quê? e Quanto que é 3. diagonal? 3. E Então você você vai vai mostrar isso na prova? multiplicar. Isso aqui. Não. Ué, eu só Se você só colocar direto, ele É, se você Por que falar. 2? É um lado Não ao seria tipo quadrado. 3? É, porque é muito mais fácil você chutando. Diagonal. É, eu também acho. É porque, Não, tipo, não, é isso. se você, Não, sempre você tem tem que sempre um seis intervalo, vezes né? ao Tipo, Isso aí é pô, você sabe que tem que estar pra baixo de É, 10 Tinha ou que ter a pra cima. noção assim. Você sabe que termina em Duas 6, vezes ao cara, quadrado. só pode ser 4 ou 6. Tá no outro exercício. São os únicos números que você multiplicar, vai dar 6. Ô, fácil, eu achei que era. Quanto que é Quando eu diagonal? fui, eu só errei na hora de juntar os coisinhos, né? Que eu achei que era parzinho, daí deu Não. 216 Não aqui. é? Então, Mas calma aí, pra como é gente- que é? Mas esse aí é Teria que diagonal. ter tipo 3, 2 e 3, Sim, tem 3, 2. 1, Mas 2, faz 3. 1, 2, 3. Mas daí Uma você caixa, vai, então tem que ser raiz de uma 2. vez. Não, não, não. Tá Sim, certo, você vai diagonal. achar Então, partes. Ah, quantas vezes você tem um bloquinho de 2? E quantas Quanto vezes você tem um lado? bloquinho de 3? Se tivesse tipo É, 6, 2 E quanto que é diagonal? e 3, 10 3. pontos. 2, 2. Entendeu? É porque... Como assim? Se você tem- As crianças, eu sei, eu só não tinha feito ainda. Tá. Ah, então, tipo, a mesma coisa a gente faz pra quando a gente tem raiz quadrada. Então, se você quer tirar, por exemplo, a raiz quadrada de, sei lá, 64, você vai faturar isso daqui por 2. Então, por 2, 32, por 2, É em 16, centímetro. por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Só que quando ela for quadrada, você tem que achar parzinho. Em Então, centímetro. 1, 2, 3. Que menino 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, raiz de 64 é 8. Se tiver uma raiz E é quarta, altura, né? você vai achar parzinho de 4. E assim por diante. Eu Tá tô bom? certa. Ó, tem que achar o que é litro. Quando mas tem vai- raiz, tá fazendo 6 Você falou em centímetros. Litros é Isso, daí- decímetro. Você acabou de Passa falar, do é em desse- Tá centímetros. bom. Tá bom. É faturar, só que você só põe no... Mas é isso. Tá, fechou. Porque daí um não faria o parzinho pra Certo. sair da raiz. É. Tá? Sim. Agora você passa isso daqui. Tá. Então, Volta. vamos lá. Tô A gente sentindo. achou aqui a raiz do 216. Em último caso, por isso que eu gosto de vocês entenderem Ué, o mas que você é. deixa assim? Por isso que eu gosto de fazer vocês entenderem o que é a raiz 10. cúbica pra vocês terem uma noção de, tipo, se eu tô muito certo ou muito errado, tá? Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Se você quiser tirar a prova real, 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216, tá bom? Então, agora que a gente chegou Prisão. no valor do nosso lado, a gente pode calcular a diagonal, né? A diagonal Parece É. feira, hein? lado raiz de 3. Fala, então. Posso dar? Como é que pode? Então vai ser 6 raiz de 3. Só que Tá certo. Valeu. ele tá pedindo em centímetros. Se a gente tinha um valor que estava antes em litro, a gente chegou nisso daqui em que unidade de medida? Decímetro. Tá? Então, para você jogar isso para centímetro, só multiplicar por 10. 0. Perdão. Relaxa, papai. Passa, onde é que a gente calculou desse? Porra, mas você É porque o volume que a gente tá tem lá implicando é muito comigo hoje. E litro não passa pra metro? Ó, quanto que passa é pra do decímetro? Um litro é 1 decímetro Primeiro cúbico. eu passo desse pra esse. Porra, vamos comer logo o brownie na mão, Um litro cara. é 1 decímetro cúbico. Você tem que saber. É Eu tipo, sei passar. Caralho, velho. tipo 1 litro. Imagina 1 litro. Um litro litro. é Tem leite. várias 10 por 10 por 10. tabelas Se for metro, tipo, Decímetro. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, Isso forma tipo 1 litro. Vai de Vamos lá. 10 em 10. Tá, eu vou fazer essa Mas sei vai lá. de Ah, meio, é, não, acaba vai de disso aí. Agora você pode me explicar sem o ser. volume. não.
passa daqui. Mas velho. a diagonal não é o Ele ter cubo, dado querido. litros. Do Sim, L, sim, raiz de sim, 3 sim. foi pra A ele. diagonal Então, não é o cubo. centímetros, então você tem que multiplicar por Não, são duas coisas diferentes. Volume, Isso aqui é diagonal, volume é o isso aqui é cubo, volume. diagonal Sim, não é ele o quer cubo. saber E nem o quadrado. A medida da Diagonal é diagonal menor. e ele tem o volume. Sim. Mesmo que tá em Então, litros. Então, como você você só faz passa pra achar a um. diagonal? Pode ser. L, Ó, Lado, raiz de quando 3. tá normal, Três. você só aumenta Sim. um Então você não zero. tem que achar o lado? sim. E aqui tá. E você tem que achar o em cima. lado com o dado que o problema Então, te dá. mas aí o que Então eu você tinha tem que achar o perguntado? lado Tipo, com base no normalmente volume. vai de 10 em 10. Então, Só, o volume é mas lado ao é cubo. só que nesse caso aqui eu achei que era Depois de que eu 100 em troco 100. Não, aqui, ó. 1 litro. Todo mundo com fome. É uma Boa. forma, tá? Deixa eu... É, se você quisesse transformar de É verdade. Calma, é só mais É, duas e essa questões. aqui. 100%. Oi? Só uma? Mas é que, Tá louco? como ele falou em litros, ele se É a mesma descobriu coisa? desse- Outra? Fica. Tipo, ó, Não, duas é tipo Ah, muito é mais ao fácil. contrário. Fica Essa só falou disso. Oi? De diagonal tem. Mas essa era Vocês só não fala assim. entenderam, né? Não, falou de vocês. Essa 14 é. É, fica mais fácil de pessoal isso daqui. Tipo, eu só fiz toda a outra parte do quadro por causa disso. Não, eu quero que você, tipo assim, tenha vários tipos de tabelas quando você passa. Só que essa aqui, ele tá. Ah, um caçol. Posso apagar o resto? Caçol. Então eu tenho que passar de 100 em 100. Não 10. Porque tem um caçol. Ele adora, né? Não, ele me chama de burra aqui agora. Por estar em litros, você vai descobrir Eu lá botei assim. uma Esse programa é quase igual aqui, ele não tem isso. isso. Professor particular que tem capacidade de funcionar no esporte. Eles têm que ser Aí ele assim, não, multiplicados você é burro, decímetros, você que se você tiver professor descoberto, particular. Tá. porque tem Ó, litros. Não, mas gente boa. Por que Perfeito. você não entendeu? Não, já entendi aqui. Então vamos lá. É, vamos resolver o 15, que é o último, daí vocês vão comer. Vamos resolver o 15, que é o último, daí depois vocês vão comer o brownie. Graças a Deus. É, o 15 ele é bem suave. Pô, a gente tá? vai fazer todos os 30 e poucos? Eu vou tentar fazer até onde eu conseguir. É centímetros cúbicos, né? 43. A medida. É só centímetro? Isso é diagonal? É, diagonal. Verdade. Pô, Vai fazer É, que raiva Vai. que tem. fazer mais. Não sei onde tá o sentido. Saiu agora. Mas a gente boa. Então vamos lá. Presta atenção. Um reservatório em forma de cubo. Talvez eu trombo no elevador. Presta atenção, por favor. É o último. Tá? Volta pra comer. Um reservatório em forma de cubo, cuja diagonal mede 2 raiz de 3, tem capacidade em litros igual. Então vamos lá. Ele quer o volume em litros, tá? E daí, ele está dizendo que a diagonal mede 2 raiz de 3. Gente, como que eu faço para descobrir o volume de um cubo? Ah, não, cubo. Ele é o cubo, tá? Você falou, é de aresta. Dá na mesma. É sei. exatamente a mesma coisa, tá? Obrigada. Então aqui, a gente precisa achar o lado. Faz sentido pra todo mundo? Faz. A gente precisa achar o lado? Tá. Então, a gente tem que achar o lado com base na diagonal, né? 2. Então, a diagonal de um cubo é Que diagonal? lado raiz de 3. E a gente tem o valor da diagonal, né? Então, 2 raiz de 3 é igual a L raiz de 3. Então, o lado vale 2. Tudo bem? Então, se a gente tem o valor do lado, Só fazer o cubo. a gente tem o valor do volume. Então, volume igual a 2 ao cubo é igual a 8. Só que, de volta, cuidado com unidade. Ele deu isso daqui em metro pra gente e ele quer em litros. Então, como que eu vou fazer para transformar de metro para litro? Eu multiplico por 1000, tá? Então, a gente chegou nisso daqui em metros. O volume é igual a 8.000 litros. Tá bom? Quer passar aquela tabelinha lá da comissão? O quê? Ele Que não tem sabe. esse decímetro. Daqui Ah, pra trás. Oi. Por que ainda não entendi esse negócio de mudar de novo? Por que ficou L, raiz de 3? E depois Essa é a fórmula da diagonal. Isso aqui é a fórmula do volume. São duas coisas completamente diferentes. é tipo outro lá? Esse o de cima? que É. tem- Não precisei do. Tipo, ele quer... Como que você sabe que ele quer o lado? Que é a diagonal? Porque ele tá Sim, pedindo volume. ele quer o volume. Ele não quer o lado. Ele quer Ah tá, pra 5 km do lado? Ele quer o volume. Eu tenho. Que é, Por isso... que é L ao cubo. Isso. Então, se ele quer o meu volume, Ele quer o lado? ele quer o lado. E para descobrir o lado, e ele te deu a diagonal, Aí só você você tem que- faz... entendeu? Entendi. Tá. Entendi.
O que você tinha pedido? Perdão? Não, cara, já prepara um pedaço da hora pra mim.